E eu quero entender de uma vez por que isso não vai para frente. E se tu puder explicar de forma resumida para quem tá ouvindo. Pelas minhas contas, ano que vem talvez tenha, né? Mas nesse momento a gente já podia ter uma proposição, pelo menos, disso. Sim. Bom, a ideia é a seguinte. A gente tem um inciso 4º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município, que esse artigo 35 ele prevê quais são os projetos de iniciativa exclusiva do prefeito. Dentre esses projetos, estão projetos que versem sobre órgãos do município. Qualquer coisa, está lá descrito lá, estruturação, criação, etc. de órgãos do município. Só o prefeito pode propor projetos nesse sentido. Se a gente tem um vereador, e o vereador quer propor um projeto, sei lá, diz aí uma área, qualquer área aí. Na saúde? Saúde, não pode, tem Secretaria de Saúde, que é o órgão do município. Um outro. A educação. Educação, não pode. Tem Secretaria de Educação, tem hora. Então, o prefeito, os vereadores, eles estão como se eles estivessem reféns do parecer da Procuradoria da Casa. Não é que não vá passar nenhum projeto, mas o procurador tem que querer. Porque se o procurador quiser, só passa nome de dia e nome de semana, mas nada. Senão é tudo inconstitucional e aí a CCJ define se vai ou não. Aí tu tem que ter força política dentro da CCJ para convencer 3 dos membros que aquele projeto é importante ser discutido no plenário, mesmo que seja inconstitucional. Aí esses 3 que votam a favor para ele subir, tomam um pau do público porque o público fala que os caras estão subindo o projeto inconstitucional. Então é uma coisa, é um sistema muito ruim. E muito desgastante, né? Que impede o vereador de trabalhar. Da maneira que tá, se a gente seguir a lei à risca, a gente nem precisaria ter 15 vereadores, a gente podia ter 1 ou 2 e resumir o resto ali a um aplicativo, porque não tem necessidade, o vereador não consegue mudar as coisas, porque ele não consegue, por exemplo, propor um projeto de lei, a não ser que seja uma revogação, alguma coisa nesse sentido, mas ele não consegue propor um projeto de lei para mudar, para melhorar alguma coisa, né? Então, sempre cai por terra por conta desse mesmo inciso e desse mesmo artigo. Você pode pegar ali os pareceres da Câmara de Vereadores, que sempre que tiver um parecer de inconstitucionalidade, muito provavelmente vai ter esse artigo lá no meio do parecer do procurador da Casa. Porque só o executivo tem poder para isso. Só o executivo, e aí o executivo acaba legislando e executando, né? Então a gente não tem a tripartição de poderes, Montesquieu se revira no túmulo aí. E para resolver isso qual que é a solução? Para resolver isso, uma emenda à lei orgânica simples, bem simples, ou suprimindo de vez esse artigo, revogando ele, né? Ou então modificando ele, como fez Rio de Janeiro, como fez São Paulo e várias outras cidades desenvolvidas. A gente está atrasado, a gente tem a mesma lei orgânica em quase todo o estado, aqui é tudo atrasado. O que acontece é que daí a procuradoria é mais maleável em outras cidades, empenha, por exemplo, nem a procuradoria que faz o parecer, quem faz é um advogado comissionado do presidente, e aí passa tudo. Tudo que eles querem, né? Aí passa tudo. E o parecer tem uma página. Só que aqui em Blumenau a gente tem pareceristas muito competentes. E assim, são muito técnicos, cara. O doutor André, extremamente técnico. O doutor Euclides, muito técnico. O doutor Rodrigo, muito técnico. São os 3 procuradores que eu tenho conhecimento ali na Câmara de Vereadores. E os caras são muito feras e eles são extremamente técnicos. Só que não tem como, por mais técnico que você tente ser, você não se deixaria influenciar por determinado tema. Então vamos dizer que tu é um cara que defende, por exemplo, sei lá, matar cachorro de rua. Aí um louco lá faz um projeto para matar cachorro de rua. Se o procurador tiver um pensamento muito naquele sentido, ele vai esquecer de botar aquele inciso, porque, ou de repente ele vai botar o artigo da Constituição que é contrário, que diz que o vereador pode legislar sobre interesse local, ele vai dizer que aquilo é matéria de interesse local, enfim, etc. Então, assim, isso acaba contagiando. E o que eu entendo é que um projeto de lei não pode ficar refém de um parecer da procuradoria ou da vontade de um prefeito, senão a gente nunca vai ter uma guarda municipal armada, por exemplo. E eu não tô falando de guarda de trânsito armada, pelo amor de Deus, né? Não vamos botar arma na mão. Cara, eu não fazia ideia disso, cara. Guarda municipal armada. Eu não fazia ideia disso, cara. Louco, né? Louco, cara. E aí, no caso, tu falou que pra fazer ou um revogaço ou uma emenda... Teria que ser uma emenda à lei orgânica e precisa ter vontade também de fazer, né? Porque para propor o projeto, pelo menos 5 vereadores... É uma briga a se comprar e eu já imagino qual seja o resultado. Não, qual seja o
o argumento contrário, né? O argumento contrário é que o vereador está querendo aprovar projeto de lei inconstitucional. Então esse vai ser o argumento contrário, só que como é que ele vai ser constitucional se tem o bendito do inciso lá? Então, tipo, quem veio primeiro, ovo a galinha, assim vai ficar nisso. Então, se continuar dessa forma, é aquela coisa, o vereador ele vai ter que, né, gastar sola de sapato articulando com os outros caras, e cedendo aqui, cedendo ali, falando com o prefeito e tal, porque se o prefeito não quiser... Ele... Tá, mas então como é que faz pra mudar isso? Não entendi. Emenda a lei orgânica, 5 vereadores precisam assinar a emenda, e essa emenda ela precisa ser aprovada em 2 turnos de votação por 2/3 da casa. Que é 10 vereadores. 10 vereadores. Saquei. Aí passa e começa... Aí os vereadores começam a legislar de fato. Não tem sanção de prefeito, porque é emenda à lei orgânica, então é promulgado e os vereadores têm mais liberdade para legislar e a Câmara se torna uma Câmara mais independente, né? Que o vereador, a maioria dos vereadores fala que eu sou independente, mas não propõe um negócio desse, né? Verdade. A moda de falar que é independente é muito legal, mas na hora de fazer, ou eles são oposição ou são situação, não aparecem na independência, né? E daí tu acha que com a Câmara que a gente tá hoje é possível de acontecer isso? Cara, se o Novo tivesse mais uma cadeira, que eu comentei antes, que pode ocorrer? Que isso pode acontecer ano que vem, com o Diego Nazato, talvez seja a vaga do Egídio, ou talvez até de outro, porque tem 2 ações ali tramitando, né, bem forte, mas essa do Republicanos é mais forte. Eu acredito que daí a gente teria 10 pessoas para provar ali, que são possíveis de aprovar. Porque no momento, cara, a gente tem, olha só os vereadores que a gente tem do lado da prefeitura. A gente tem saindo o Egídio também não vai fazer tanta diferença, porque o Egídio hoje tá numa posição de oposição, né? Acho que nem Mas assim. Mas tu acha que pra votar é isso? Porque ele pode sair, apesar dele estar numa situação de oposição, tu acha que ele não pode mudar o voto dele pra essa matéria? Pra esse projeto? Não, é que assim, o problema na casa é que tem muitos vereadores que estão extremamente comprometidos com a prefeitura, a não ser que eles mudem de partido. Porque assim, ou são do partido do vice ou do partido do Mário, né? Que a gente tem ali Cris Loureiro, a gente tem Lanzarin, que é do partido do Mário, a gente tem o Jovino, que tá fechadaço com a prefeitura, Marcos jamais ele também. muda. Não, o Marcos da Rosa não, ele inclusive fez campanha pro Mário no finalzinho, mas ele era do partido coligado com o Kleinman, então hoje ele tá naquela coisa ainda da... Os que são mais fiéis ali nesse momento Lanzarin, Cris Loureiro, que são do partido do Mário, Alexandre Matias e Maurício Gol, que são do partido da vice-prefeita, esses 4, e por último eu botaria o Jovino também, que tá fiel total, até porque o Mário apoiou a candidatura dele e ferrou com o resto do Solidariedade todo, lá com o Zeca Bombeiro, com o Caminha, com o Ivo, com todos esses dali. Tá, mas aí tem 5, aí precisaria de mais um pra... Esses 5 são contrários. Isso, mas aí... são contrários. Então, até aí a gente tem ele aprovado. Sim. E aí, tu acha que tem mais alguém ali pra não aprovar ou não? Que esses 10 que sobraram vão votar a favor. Dos 10 que sobraram, o Marcos da Rosa, eu entendo que é uma incógnita muito grande e eu acho que ele não teria coragem de confrontar o prefeito dessa forma, porque ele precisa muito do prefeito, né? Então, o Marcos da Rosa, para quem não sabe, eleito pela Assembleia, tudo bem, mas com muito apoio do Mário na reta final. Muito apoio do Mário durante a legislatura, né? Ele conseguia muita coisinha na prefeitura, aquelas coisas de indicação e tal. Enfim, Marcos da Rosa sempre conseguiu bastante coisa. E o Marcos da Rosa, ele é uma cria da Assembleia de Deus, né? O Ministério dos Homens votou nele e fez campanha para ele, né? E o Ministério das Mulheres fez campanha para Silmara, que era chefe de gabinete dele. Então o Marcos da Rosa tem muita influência ali dentro e é uma incógnita aí nessa questão. Sim.